Imagine-se andando por um labirinto, perdido, sem saber qual caminho pegar. Nesse labirinto, você enxerga um fluxo de pessoas seguindo por um determinado caminho. Você não consegue enxergar onde esse caminho vai dar. E você não vê um fluxo de pessoas seguindo por outros caminhos, mas não ousa questionar e segue pelo caminho que existe um grande fluxo de pessoas caminhando. Você não sabe o porquê aquelas pessoas estão seguindo aquele caminho e nem o porquê de você estar seguindo elas. Nos tempos atuais, estamos sendo bombardeados por informações a todo instante. Esse grande volume de dados que consumimos, também conhecidos como infobesity ou infoxicação, pode ser muito prejudicial à saúde mental e à capacidade de tomar decisões, porque torna difícil discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Meu caro, imagine-se passar horas vendo propagandas políticas, marcas te empurrando produtos e influenciadores no Instagram ostentando uma vida que parece ser perfeita. Será que somos livres para fazer as nossas próprias escolhas? A manipulação não é um fenômeno novo. Desde os primórdios, o ser humano tem feito uso de diversas artimanhas para controlar e influenciar o comportamento da massa de pessoas. Reis, políticos e líderes de todos os tipos sempre tentaram moldar a realidade de acordo com os seus interesses, criando assim o pensamento de manada. A manipulação e o pensamento de manada são duas faces da mesma moeda. É uma relação perigosa que pode levar a consequências graves para a sociedade. O pensamento de manada é um comportamento em que os indivíduos tendem a seguir a maioria, sem analisar e sem questionar criticamente as informações. É como se você estivesse seguindo um líder cegamente, mesmo que esse cara esteja te levando para um precipício. Os manipuladores habilidosos, eles utilizam dessa tendência humana para controlar e influenciar grandes massas por meio da propaganda. E isso se dá de diversas formas, como por exemplo a desinformação, apelo emocional e até criação de inimigos. E ao longo da história podemos ver diversos exemplos de como a manipulação e o pensamento de manada se combinaram para causar grandes tragédias, como o nazismo, o macartismo e o genocídio de Ruanda. O pensamento de manada, a influência e o estilo de vida das pessoas estão intimamente interligados, porque somos seres sociais e somos naturalmente inclinados a seguir o comportamento da maioria. Essa tendência, embora seja útil em diversas situações, pode fazer com que tomemos decisões irracionais e prejudiciais, especialmente quando se trata de consumo, crenças, valores, princípios e comportamentos. As redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter são ferramentas incríveis, mas elas podem te influenciar, fazendo com que você pense igual àquelas pessoas que você acompanha. Tipo um bando de ovelha, tá ligado? E isso pode ser perigoso, porque pode fazer com que as pessoas acreditem em mentiras e aumentar a polaridade em questões como política, fazendo com que as pessoas até se odeiem. Tu perde a sua opinião própria e passa a seguir cegamente a ideia de um líder que às vezes tu não checa nem a fonte. Os algoritmos, eles tendem a amplificar os conteúdos que geram engajamento, muitas vezes sensacionalistas, polarizantes e enganosos, gerando assim bolhas de informação onde apenas uma visão é amplificada. Isso é o que a gente chama de desinformação, que são conteúdos que se propagam rapidamente nas redes sociais, explorando vieses e emoções. Toda essa manipulação visa atingir o emocional das pessoas, visando causar nas pessoas indignação, medo, raiva ou desejo, levando assim as pessoas a agirem impulsivamente, sem pensar criticamente, criando o efeito manada. Eu vou dar um exemplo de um efeito manada, que é o desejo de ter um determinado status social. Esse exemplo que eu vou dar, os donos de montadora adoram. Esse exemplo é o seguinte: a pessoa quer ser vista em um determinado carro
para parecer ter uma determinada condição financeira para as pessoas ali do seu círculo. Ela vê uma determinada pessoa dirigindo aquele carro e ela se imagina dirigindo aquele carro e a impressão que ela iria causar nas pessoas, assim como aquela pessoa que ela viu dirigindo aquele carro causou nela. Então ela cria o desejo em ter aquele carro visando causar aquela impressão que ela imaginou. Ela compra o carro financiado muitas das vezes, ou seja, sem ter a devida condição financeira, para ostentar, parecer ter uma condição que na verdade ela não tem. A montadora lucra e ela fica com uma dívida. O que eu estou querendo dizer aqui não é que é errado você comprar um carro caro que você não tem condição financeira. O errado é você tentar parecer ser uma coisa que você não é, entendeu? E isso é uma coisa que é muito cultural que eu percebo no Brasil. As pessoas no Brasil, elas têm uma forte tendência por parecer ter um status social que ela não tem. E isso baseando-se, muitas das vezes, na influência norte-americana. Um americano, o PIB per capita, não me lembro decor aqui, é em torno de 63 mil dólares, algo nessa linha. Eu não me lembro de decor. Eu sei que é muito maior do que de um brasileiro. Enquanto de um brasileiro fica em torno de uns 9 mil dólares. Né? Mas acho que em reais deve ficar algo em torno de 40, 50 mil reais. Né? E o cara vai lá e compra um carro de mais de 100 mil reais, que é uma renda que ele demoraria 2 anos para obter, né? Só trabalhando para conseguir comprar aquele carro. Enquanto o americano, um carro nos Estados Unidos que custa 100 mil reais aqui, nos Estados Unidos custa 20 mil dólares, sendo que o americano ele ganha 60 mil dólares. Então existe uma enorme discrepância aí, e eu acredito que essa é uma questão cultural do Brasil. Inclusive alguns gringos acham muito estranho essa questão de o brasileiro ficar ostentando o carro, porque a visão que eles têm é que quando uma pessoa chega com um carro, ela está querendo se mostrar, ela está querendo se aparecer. E esse dinheiro que foi usado para comprar esse carro poderia ser aplicado de uma forma muito melhor. Porque para mim a função de um carro é te levar de um ponto até outro. E qualquer carro faz isso. Um carro para mim tendo conforto, né? Tendo ar-condicionado, tendo segurança, tendo freio ABS, tendo direção hidráulica, para mim tá ótimo. Eu não preciso ter um carro que tem um design italiano, um design, sei lá, alemão. Para mim, me levando de um ponto até outro, tá ótimo. Satisfez a minha necessidade. E isso se aplica a diversas coisas. Você pode ver aí que nas redes sociais as pessoas querem ter o lifestyle de um influencer. As pessoas acreditam piamente naquilo que elas veem nas redes sociais e elas querem copiar para poder causar a mesma impressão nas pessoas que estão assistindo e vendo elas. E assim, essas pessoas acabam perdendo até sua própria identidade e gerando até insatisfação pessoal em várias áreas da sua vida por conta dessa comparação em querer ser quem ela não é. Porque para mim tudo que é superficial e enganoso é frágil. Veja como é difícil ver alguém mostrando que está trabalhando, que está estudando ou até te ensinando algo nas redes sociais. Isso não gera engajamento. O que gera engajamento é o que causa desejo e impacto emocional. Mas a verdade é que a manipulação, ela está presente em todos os cantos da nossa vida. Elas se escondem nas manchetes dos jornais, nas propagandas que vemos por aí, nos algoritmos das redes sociais e até nas pessoas que nos rodeiam. Portanto, é praticamente impossível escapar. E na real, você nem deve tentar.
O que você deve fazer é saber escolher quem são as suas influências. Para isso, é de suma importância você ter um propósito e ter objetivos. Porque se você não tem isso, qualquer caminho serve. Qualquer pessoa vai te influenciar, qualquer pessoa vai te manipular. Então, para isso, é importante que você saia da bolha. Comece a ir mais a fundo no conteúdo dessas pessoas que hoje são suas influências. É importante que você comece a questionar a sua realidade. Você deve questionar tudo. Questione o motivo de você fazer o que faz e o porquê de você consumir tudo que consome. Isso, inclusive, te trará autoconhecimento e te dará um norte no sentido de você saber se está no caminho ou não. O que você precisa desenvolver aqui é o seu senso crítico, ou seja, aprender a julgar uma ideia, um tema e um comportamento por diversas perspectivas. Então, seja cético. Desconfie de coisas que parecem ser boas demais para ser verdade. Então, para resumir, pessoal, nós iremos ser influenciados de qualquer forma. Se nós iremos ser influenciados de qualquer forma... Já ouviu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Essa frase, ela é muito verdadeira. E ela tem total relação com a questão da influência. Porque nós somos influenciados pelas pessoas que a gente mais convive de fato. Provavelmente a gente vai ganhar a mesma coisa do que essas pessoas que convivemos. Provavelmente teremos os mesmos tipos de vida. Teremos os mesmos problemas com questões de polaridade política. Às vezes um é de um lado, outro é de outro. Eu não tenho nada contra isso, em você ter um lado ou ter outro, mas eu acho que esse não deve ser o tema central da vida de uma pessoa, ficar debatendo coisas de política. Você tem que focar no que você quer da sua vida, onde você quer chegar, né? E para isso você deve escolher influências de pessoas que já chegaram onde você quer estar. E se cercar de pessoas que te agreguem, pessoas que te desafiam, pessoas que te forcem a caminhar por aquele caminho que vai te levar para onde você quer chegar. Então, torne-se o protagonista de sua vida. Deixe essas influências que, quando você analisa o conteúdo delas, não te somam, não te agregam em nada. Às vezes até te emburrece, né? E comece a consumir conteúdos. Quando eu falo conteúdo, eu não estou falando só de conteúdo de mídias sociais. Eu falo conteúdo é até uma conversa com um colega, um amigo seu, tá? Então, se cerque desse tipo de pessoa e assuma as rédeas de fato da sua vida. O meu muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te inspirou, se você gostou desse conteúdo e te agregou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos para que esse vídeo possa impactar mais pessoas. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.